Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Bom, primeiramente, muito obrigado por terem vindo aqui nesta nossa outra sessão noturna, né, dos nossos Nano e Bio Encontros, onde hoje nós vamos tratar de um tópico, e por isso que se chama oficina, que é a possibilidade de se desenvolver soluções viáveis para a sociedade ou para a nossa comunidade científica, tecnológica, com base no uso de ferramentas hoje disponíveis de popularização dos nossos conceitos, daquilo que a gente atua em nanociência, nanobiotecnologia, nanotecnologia e de bioengenharia tecidual. Por conta disso, há algum tempo atrás, nós criamos um conceito, o qual nós chamamos de nanobiotectona. Então, eu não sei se todos os aqui presentes têm alguma ideia do que faremos hoje, aliás, o que vocês farão, mas efetivamente nós vamos apresentar uma proposta de uma competição, claro, saudável, no sentido que vai trazer novidades, oportunidades e até mesmo, quem sabe, despertar a criatividade de cada um de vocês, que eu tenho certeza que tem de sobra criatividade por aí. É uma competição inédita, tanto no CDNB quanto pelas nossas buscas nessa área, não há nada parecido com aquilo que vocês vão poder vivenciar nas próximas pouco menos de 24 horas de desenvolvimento de uma nanobiotectona. E vocês já devem ter lido a descrição um pouco antes de entrar na sala do que é essa proposta, do que é esse conceito. Nós vamos trabalhar esse conceito, essa proposta, e vocês vão decidir, aqueles que quiserem participar. Pode ser que amanhã, durante a cerimônia de encerramento, a gente conclua que ninguém teve interesse em realizar aquilo que vai ser essa proposta. Como pode ser que todos os aqui já presentes e outros tantos que ainda entrarão, no momento estamos com 18 pessoas aqui na oficina, vão desenvolver belíssimos projetos e vão apresentar soluções em menos de 24 horas que podem auxiliar a sociedade, auxiliar a nossa comunidade acadêmica no desenvolvimento de projetos, no desenvolvimento de estratégias voltadas para a popularização da ciência. Então, vamos ver o que vai sair daqui, desta oficina, deste momento que nós estamos tendo e que estamos chamando de nanobiotectona. Eu vou trazer alguns slides para a gente bater um papo, trocar algumas ideias, e vocês fiquem absolutamente à vontade para levantar a mão, para passar a palavra para vocês abrirem o microfone, fazerem perguntas, ou mandarem perguntas aí via o bate-papo que tem do lado esquerdo de vocês. Então, sintam-se à vontade. Uma oficina ela é construída, é criada a várias mãos, é uma construção e não uma deliberação do que se deve ou não realizar. Por esse motivo, e considerando que eu acreditava que não teríamos muitas pessoas nessa sessão, essa sessão a gente está fazendo aqui internamente. Vocês viram que nós temos ambientes de transmissão, temos ambientes aqui internos, e nesse ambiente a gente vai tendo essa possibilidade melhor de apresentar a proposta e verificar aqueles que eventualmente vão ter interesse em dar prosseguimento nela durante o 6º CDNB. E o que é, então, essa nanobiotectona? Como eu mencionei instantes atrás, ela é uma abordagem pioneira que nós integramos agora no 6º Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia, baseado num conceito de hackatonas, que provavelmente muitos de vocês já ouviram falar, que são as chamadas maratonas de programação. Então, você reúne um grupo de pessoas, apresenta uma tarefa para esse grupo, e esse grupo, então, executa essa tarefa, seja de maneira individual, seja em equipes, pequenas equipes, para executar uma tarefa. E esse conceito de hackathon, ele visa desafiar as pessoas a realizar algo. Como que é este algo? Como é uma maratona de programação, é um algo do tipo aplicativos, do tipo jogos funcionais, e que eles têm que realizar em um tempo recorde. Eles têm que realizar geralmente em menos de 24 horas, já ter um mínimo produto viável, já ter um entregável que as pessoas possam pelo menos ver que funciona, que faz sentido aquela proposta. E isso, no caso da nossa nanobiotectona, vai ser num cenário que não exigirá nenhum tipo de conhecimento avançado de programação. Pode ser que entre vocês, 21 aqui presentes, 20 porque eu me incluo ali na lista, pode ser que nenhum de nós saibamos programar. Como pode ser que os 21 saibam programar. Mas, efetivamente, a proposta da nanobiotectona é justamente para pessoas que nunca desenvolveram um programa, que não sabem nenhuma linguagem de programação. E qual que é o objetivo, então, dessa nanobiotectona, dessa nossa oficina?
é desenvolver ferramentas que sejam acessíveis ao mesmo tempo que inovadoras, que visem impulsionar seja pesquisa, seja educação, seja a popularização, tanto em nanobiotecnologia quanto em bioengenharia tecidual, vertentes dentro do nosso CDNB. E, para isso, utilizando plataformas de inteligência artificial, particularmente as plataformas gratuitas, e aquelas que são chamadas de baixa codificação ou de ausência de codificação, e elas são justamente aquelas que permitem que pessoas com uma boa linguagem verbal ou textual, elas consigam informar um comando para um programa computacional que ele seja capaz, então, de utilizar dessa informação para gerar um jogo, para gerar um aplicativo, para gerar um assistente à base de inteligência artificial que atenda e resolva alguma situação importante ou que facilite ou torne mais acessível o conhecimento das pessoas. E como que funciona, então? Como qualquer desafio criativo, a proposta é que vocês criem algo, que vocês construam algo. E esse algo pode ser, e eu só estou dando exemplos, a criatividade de vocês que vai ditar o que vocês vão fazer, pode ser um assistente para pesquisa, pode ser que vocês realizem um simulador de nanopartículas, pode ser que vocês gerem um tutorial, um tutor, um assistente para protocolos ou para realização de experimentos em laboratórios, uma espécie de orientador virtual. Pode ser que você desenvolva o que quer que venha à sua mente que possa auxiliar as áreas de nanobiotecnologia e também de bioengenharia. Como assim, vocês também podem desenvolver um jogo que seja educativo, que traga alguns conceitos de nanotecnologia, que permita que você aprenda algo com base naquilo que é apresentado, que é utilizado nesse jogo. E muitas vezes vocês podem criar esses jogos tanto do tipo jogo do milhão, ou de perguntas e respostas, ou vocês podem literalmente desenvolver um que proponha como realizar o desenho de arcabouços tridimensionais por meio de bioimpressão, por exemplo. Você pode buscar estratégias voltadas para diagnósticos, você pode buscar o que a sua criatividade lhe permitir, lhe possibilitar. E isso, como mencionei, utilizando ferramentas de baixa ou de nenhuma codificação. A gente vai mostrar como essas ferramentas funcionam daqui a pouquinho. E, basicamente, o que vocês precisam, então, aqueles que tiverem interesse de desenvolver a atividade, é focar no uso de inteligência artificial. Não adianta tentar dizer, eu vou programar porque eu conheço linguagem C, etc. Tudo bem, pode ser que dê bom, mas, na prática, o ideal é que você foque no uso de ferramentas de IA, aquelas ferramentas que sejam gratuitas, a maioria delas tem versões pagas, que oferecem funcionalidades a mais, e versões gratuitas, que são aquelas que a gente propõe que vocês utilizem durante esse momento. E, com base no uso dessas IAs, vocês gerem conteúdos úteis voltados para resolver problemas complexos ou criem interfaces bastante intuitivas. O tema central, o foco que a gente tem é que essa solução deve abranger áreas voltadas tanto para a nossa bioengenharia tecidual quanto a nanobiotecnologia e que podem envolver modelagem de sistemas voltados para a liberação de fármacos, dependendo dos interesses de vocês, predição de propriedades de nanomateriais ou de biomateriais, estratégias para simulação de crescimento celular, quando você tem um cultivo tridimensional, ou mesmo a abordagem voltada para a simulação da formação de nanomateriais. Vocês podem propor uma plataforma, um aplicativo de educação interativa, tanto em nanobio quanto em bioengenharia. Podem desenvolver um colaborador na definição de quais protocolos experimentais usar num determinado projeto. Vocês podem fazer uma ferramenta para análise de dados. As pessoas têm muita dificuldade, às vezes, de calcular a molaridade, calcular a concentração ou quanto adicionar de algo numa determinada concentração. Pode ser um aplicativo desse tipo voltado para a área de nanociência, para a área de nanotecnologia, para a área de bioengenharia. É literalmente o que a criatividade de vocês permitir. E, nesse sentido, como eu estou mencionando, o formato é extremamente flexível. Você pode participar individualmente, ou seja, você quer desenvolver, quer caminhar nessa oficina, como você pode montar um time.
Você pode montar um time de até 4 pessoas junto contigo para desenvolver essa solução, desde que essas pessoas sejam inscritos no CDNB. Não é necessário, reforçando, que você saiba programar, basta que você tenha criatividade e tenha domínio conceitual daquilo que você está propondo, porque senão também fica vazio. Você fica sem as informações conceituais necessárias para você gerar comandos que sejam eficazes na geração das soluções que vocês queiram. Com relação ao cronograma, como eu mencionei, ele é, claro, extremamente curto. Ele é para ser executado antes da cerimônia de encerramento amanhã. Qual que é a ideia? A ideia é que vocês submetam via formulário àqueles interessados o seu projeto, que na verdade vai ser um link, via um formulário Google que vocês já veem ali, aquele código de barras joga no formulário Google, e que efetivamente, depois eu coloco ele em tela cheia para vocês verem, e você teria então até amanhã, 13/6, às 18 horas, para realizar a submissão desse formulário. A divulgação desses projetos conduzidos por vocês será na cerimônia de encerramento amanhã, onde todos os projetos que forem enviados serão apresentados. Por quê? Eles vão fazer parte de um formulário, como vocês viram nos concursos, para que você tenha a oportunidade de que as pessoas que participaram do CDNB, sejam os que estiverem na cerimônia de encerramento ou não, vão poder ver a sua ferramenta, votar na sua ferramenta e dizer se aquela ferramenta resolve ou se faz sentido para elas. Essa votação vai ser aberta ao público e vai encerrar amanhã mesmo, vai encerrar antes da meia-noite, para que a gente tenha, então, as pessoas que efetivamente apresentaram, né, a solução que foi considerada mais viável. Essa solução que foi apresentada, que as pessoas curtiram mais, vai receber uma menção honrosa formal do CDNB, na qual vai atestar como ela sendo o projeto de criatividade no âmbito da nanobiotectona, que foi considerado a solução a mais atrativa por parte de todos os participantes. Como, além disso, nós vamos destacar essa solução nas nossas redes sociais, vamos marcar vocês para que vocês possam ter, né, também algum destaque com o uso dessa solução que vocês tenham vindo a desenvolver, e todos esses projetos, para aqueles que se propuserem a realizar, vão ser deixados os links em acesso aberto, para que as pessoas vejam aquilo que vocês desenvolveram e possam, assim, ampliar o impacto que nós temos das soluções que vocês criarem no âmbito da comunidade científica, da comunidade tecnológica das nossas áreas de atuação. Agora, vocês podem estar se perguntando, tá, a proposta é interessante, eu gostaria de ver uma solução como essa, quero aprender como desenvolver um jogo que sirva para ensinar ciência ou nanociência, bioengenharia, mas por que eu devo, então, participar? Bom, se você nunca lidou com nada parecido, você vai ter uma oportunidade de desenvolver novas habilidades-chave que talvez você ainda não tenha e que elas vão ser cada vez mais exigidas no nosso mundo atual, que a inteligência artificial ela não é se, ela é como nós vamos utilizar em cada uma das nossas situações. Para isso, vocês vão poder exercitar a criatividade de vocês na solução de problemas, nas estratégias de design thinking, em trabalho em equipe e, principalmente, desenvolver estratégias de gestão ágil, já que o tempo para vocês apresentarem a proposta do projeto é bastante curto. Então, você tem que sincronizar bem. Lembrem-se, temos CDNB amanhã durante todo o dia, então você tem que ter essa estratégia, e as hackatonas, e aqui uma nanobiotectona, elas servem justamente para que a pessoa mergulhe, faça uma imersão naquilo para que elas então executem. Por que você deve participar também? Isso trará um impacto real da sua ferramenta em você poder ver, dependendo da ferramenta que você escolher, a sua ferramenta sendo usada por várias pessoas. Hoje tem diversos sites que permitem o desenvolvimento de jogos, de aplicativos, que ele, tornado público, ele deixa que as pessoas vejam aquilo que foi desenvolvido. Então, você pode, posteriormente, ver o quanto você está conseguindo impactar a sociedade com aquela solução que você desenvolveu em menos de 24 horas. Além disso, isso te permite ter uma possibilidade de conexão, seja com pessoas que lidam na academia, seja na indústria, seja com inovadores que vão visualizar nas nossas redes sociais e nas de vocês o quanto aquela solução desenvolvida tão rápida pode ser útil para que as pessoas possam fazer algo com ela.
E como legado, vocês literalmente vão estar contribuindo com a comunidade de nano e de bio, à medida que a expectativa é que sejam soluções que realmente tragam, né, um diferencial nas áreas que a gente atua. Nesse sentido, existem, claro, algumas pequenas regras, mas são extremamente simples. Uma delas é a regra de elegibilidade, quem é que pode participar? Ele é aberto a todos os inscritos no sexto CDNB, que tenham interesse. Quando acabar esse nosso momento aqui, a todos vocês receberão também um e-mail com essas informações para que outras pessoas que não vieram aqui nesse momento e tenham interesse também possam participar. É uma regra também clara que vocês têm que ter em mente, é a questão da originalidade. O seu projeto tem que ser realmente original, vai ter um termo de uso que vai pedir que você esteja enviando algo que realmente seja original, você não copiou de nenhum lugar, justamente para dar oportunidades iguais para todo mundo. Então, vocês todos terão a oportunidade de desenvolver soluções de boa qualidade. Se, eventualmente, depois detectado plágio, é claro que isso também desqualifica, né, aquilo que você desenvolveu. A entrega é extremamente simples, o formulário é muito simples, é simplesmente um link do aplicativo, ou do jogo funcional, ou do assistente, do chatbot que você desenvolveu, e esse aplicativo será, então, mostrado para todas as pessoas durante a cerimônia de encerramento. Vocês também terão a oportunidade, é desejável até que isso aconteça, de virem para esse local aqui onde eu estou, abrirem as câmeras de vocês e vocês próprios apresentarem o aplicativo de vocês para as pessoas. Cada um vai ter uns 3 minutos, só para a gente não prolongar muito a nossa sessão de encerramento. Para realizar a apresentação, vai depender, claro, do número de participantes que nós formos ter. E, claro, busquem, né, se inspirar na hora de mostrar essas inovações, aquilo que vocês fizeram, num sentido muito parecido com o das sessões de pitches de elevador que vocês viram, de algo que você venda a sua ideia, o seu peixe, muito rapidamente, no caso de vocês, o mínimo produto viável que vocês vão ter desenvolvido. Aí vocês podem, ali eu trouxe um exemplo só para vocês irem aguçando a curiosidade, vocês imaginarem um jogo que otimize um bioreator ou um nanoreator, ou um aplicativo que consiga descrever as propriedades de um nanomaterial com base em características que você fornecer dele. Então, isso traz utilidades para várias pessoas, e literalmente o limite é a imaginação de vocês. Aí vocês podem se perguntar, mas será que é muito difícil? Será que é quase impossível executar? Acredito que não, desde que você seja capaz de transformar ideias em soluções que tenham potencial para moldar o futuro, tanto da nanobiotecnologia quanto da bioengenharia. E, para isso, você não precisa ter nenhum conhecimento de códigos de programação para que realize isso. E uma mensagem que eu deixo é de que o futuro da nanobiotecnologia e da bioengenharia, ele definitivamente não está só dentro de um laboratório. Ele está justamente na interseção existente entre a criatividade, que eu sei que todos vocês têm, e a tecnologia que se torna acessível, que é aquilo que talvez vocês, então, estarão conseguindo conduzir, né, produzir. Nesse sentido, o QR Code que vocês veem aí é o que envia para o formulário, também escrevi ali embaixo o texto, e depois que vocês tiverem ou trouxerem algumas dúvidas, eu vou trazer um exemplo, só para vocês verem como é possível materializar, de um aplicativo que eu desenvolvi há algumas semanas, acho que passa de mês atrás, que literalmente é um jogo extremamente simplório, mas que permite que você consiga ensinar nanobiotecnologia e bioengenharia para pessoas de uma maneira rápida, para que elas tenham conhecimento sobre os nanomateriais e como eles podem ser aplicados. Foi usando uma ferramenta gratuita, não paguei um único centavo por ela, e gerei um aplicativo que eu vou compartilhar o link com vocês, que tem utilidade, vocês poderão testar aí, só para aguçar mesmo a curiosidade. Existem hoje centenas de aplicativos, existem até plataformas como que leva para vários sites diferentes que têm plataformas e ferramentas de inteligência artificial. Posso citar alguns para vocês se quiserem, mas basicamente era o ideal que vocês mesmos buscassem com palavras-chave, com ideias que vocês tenham. E agora vocês fiquem à vontade, se tiverem alguma dúvida, senão eu colo o link ali para vocês verem esse exemplo de algo extremamente simples que fiz em instantes, mas que efetivamente pode ser útil, desde que, claro, você, na hora de realizar os testes e utilizar a ferramenta,
faça-se as perguntas certas ou responda-as de maneira correta. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Por favor, Luciana, fica à vontade. Pode ser no chat, pode ser ao vivo, pode abrir a câmera, fica à vontade. Áudio. Boa noite, Luciana. Você está escutando? Boa noite, perfeita. Uhum. Não, é que eu nunca utilizei a inteligência artificial. Eu ainda estou meio receosa de usar. Estou começando agora a entender um pouco mais. Então, a ideia é a gente mesmo buscar a plataforma que a gente vai usar para fazer o aplicativo, por exemplo? A gente mesmo. Perfeito, é isso mesmo. Eu queria o mínimo intervir nas estratégias que vocês usarão. É claro que eu vou mostrar uma que eu fiz, esse pequeno aplicativo, mas a ideia é literalmente vocês decidem o que vocês querem fazer. Tá certo, então. Sem Obrigada. nenhum tipo de viés, sabe? Quanto menos viés, inclusive, melhor. Certo. Tá bom? E claro, só se quiserem. É algo literalmente de quem quiser participar, conhecer, por exemplo. Eu vou compartilhar agora a tela para vocês verem esse aplicativo que eu falei para vocês. Olha que aplicativo simples. Eu gerei um comando, um prompt, e falei, olha, eu quero desenvolver um programa de desafios, onde o desafio terá diferentes níveis com base em perguntas. E aí eu criei 5 níveis diferentes para explorar materiais avançados e como eles poderiam ser combinados entre si para desenvolver algo. Na hora de escrever esse comando, você dizendo isso direitinho, esse aplicativo que eu usei, ele ainda permite que você depois ajuste se não ficou tão legal. Por exemplo, vamos supor que a caixinha que vocês estão vendo aí no centro, eu não gostei. Eu não gostei da cor azul no número 5, que é onde você define qual a quantidade de perguntas ou quais os níveis que você quer participar. Eu posso virar para ele e falar, eu quero que o quadradinho azul seja vermelho. Ele vai colocar vermelho. Pode ser um preciosismo? Pode, porque é o conteúdo que mais importa. Mas eu posso também dizer para ele, olha, os nanomateriais que eu quero que tenha na lista para as pessoas combinarem são de A até Z, eu cito quais. Ele vai colocar no aplicativo. Então, só para vocês terem uma ideia, dando esse comandinho básico que eu disse para vocês, eu vou começar um jogo para vocês entenderem como funciona e acompanharem. Olha só, esse foi o nome que eu mesmo pedi para que ele tivesse, que fosse Nanosoluções, um desafio de bioengenharia, e aí a gente pediu a opção de 5 perguntas. E para cada pergunta, eu coloquei, à medida que você vai respondendo, você vai ganhando um bônus ou vai ganhando um crédito sobre aquilo que você foi fazendo. Esse daqui era um voltado para um método de cura rápida de uma eventual ferida. Então, a primeira pergunta, eu não precisei falar nada disso para ele. Ele que decidiu por conta própria quais seriam os níveis, ou o que aqui ia aparecer em cada desafio. A pergunta que ele colocou, a colocação que ele colocou para a gente, para o cientista, foi: um hospital local precisa de novas soluções para tratar, combater, para o tratamento de feridas que não levam ou que não acontecem uma cura rápida, aquelas feridas que ficam ali abertas durante um grande período de tempo. Então, o objetivo que se teria era criar uma bandagem inteligente que acelere a cicatrização, a cura, e monitore o status dessa ferida. Beleza? Então, você tinha 2 coisas que tinha que resolver. Isso aí nós, cientistas, teríamos que pensar o que utilizar. E aí, o programa automaticamente pegou e disse, olha, eu vou dar como opção, e aí sempre tem que combinar pares, mais para frente, nos níveis mais complicados, tem que combinar 3 ou mais nanomateriais. Mas, nesse primeiro momento, teria que combinar entre grafeno, hidrogel e colágeno, e eu pedi que tivesse tanto biomateriais quanto nanomateriais sempre, quais desses permitem fazer um curativo, uma bandagem. Quais que vocês acreditam que seriam, na opinião de vocês? Grafeno serve para isso? Para cicatrizar a ferida? Sinceramente, não é um nanomaterial ideal para a escolha. Um hidrogel que vai trazer a umidade, que vai trazer propriedades adicionais ali, que pode ter princípios ativos que levem à cura do local, é uma boa opção. Então, vou lá clicar no hidrogel. Colágeno. Pô,
bacana demais, porque se o colágeno ajuda nos processos de cicatrização naturais da nossa pele, por que ele não seria também útil numa eventual bandagem? Vamos ver se combinando os dois vai dar bom. Deu bom. Então, automaticamente, isso tudo foi criado. Eu nunca desenhei essa caixinha nem nada. Ainda pedi para ele mostrar confetes e tudo, isso eu pedi. Durante o ajuste dos programas, eu fui dizendo o que era para ele ir mostrando, mas simplesmente ele fez dessa maneira. Vamos ver o que acontece se a gente não tivesse acertado. Vamos errar o próximo, só para vocês verem. Então, seguimos para o próximo nível. Ganhamos um bônusinhos aqui de primeira descoberta, e ganhamos um também de expertise médica. Isso, para uma criança que está aprendendo nanotecnologia, ela vai se estimulando a entender um pouco mais. E em seguida veio o nível 2, purificação de água. O suprimento de água de uma cidade foi contaminado com químicos industriais. Então, qual que é o seu objetivo? Fazer um desenho de um material que possa efetivamente filtrar e tirar as toxinas de uma água que pode ser apropriada para o consumo humano. Você pode usar grafeno, pode usar hidrogel, pode continuar usando colágeno ou usar carbon dots. Vamos jogar aqui quaisquer um, vou pegar o grafeno e também carbon dot não, quantum dot, desculpe. Combinei os dois, deu ruim. E aí o sistema, para te ajudar a ensinar, ele só fala, olha galera, a combinação não era mais adequada. Ah, será que era hidrogel junto com pontos quânticos? Também não. Será que eu usar grafeno junto com o hidrogel sendo capaz de reter e o grafeno sendo capaz de atuar neutralizando, vai funcionar? Deu bom. Então, era uma combinação de nanomateriais adequados que permitem que você consiga fazer a remoção de impurezas da água. E assim você pode ir indo, aqui ele já fala, olha, você agora ganhou outro status aqui relacionado à água. E agora você pode, então, avançar para status adicionais e a gente pode fazer diferentes níveis de dificuldade. Quanto tempo eu precisei investir para desenvolver essa pequeníssima solução que vocês conheceram ali? Simplesmente instantes. Extremamente fácil, basta você ter criatividade e lançar a ideia ali naquela plataforma específica que eu utilizei. Depois, ele vai permitindo que você refine. Você vai dizendo, opa, isso aqui está ficando bom. Aí você pode ir refinando o seu processo, você pode fazer outros tipos de jogos. Então, literalmente, é a criatividade do indivíduo que permite que ele alcance, tá bom? Eu não sei se você tinha deixado a mão levantada, Luciana, ou se não. Eu acho que eu esqueci, mas não. Beleza. Eu entendi tudo. Muito obrigada. Disponha. Então, pessoal, mais alguém tem alguma questão? Claro, é para quem quiser, não tenho lá nem grandes expectativas de que muitos de vocês vão desenvolver, então pode ser que a gente chegue na cerimônia de encerramento e fala que não ocorreram, não houveram pessoas interessadas em desenvolver projetos na nanobiotectona e está tudo bem. Mas pode ser que vocês aqui em 31 pessoas, os 31 vão apresentar, outros que vão conhecer no e-mail que nós vamos enviar, então realmente é algo que é imprevisível. Pode ser, inclusive, que cheguem tantos projetos que a gente nem vai conseguir realizar a apresentação de todos eles, apesar de que eu não acredito muito que isso vá ocorrer, tá bom? Alguém não entendeu? Alguém já tinha feito algo parecido? Não? Era bem rapidinho, de fato, a ideia era apresentar para vocês essa possibilidade, dizer que a gente tem essa oficina dentro do Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia e colocar à disposição caso algum de vocês queira desenvolver uma solução desse tipo, tá bom? E que pode servir para vocês próprios exercitarem habilidades que talvez vocês nem saibam que têm. Tranquilo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então, basicamente, a nossa sessão era essa. Para aqueles que tiverem curiosidade, eu vou colar aí no bate-papo o link daquele aplicativo ali. Inclusive, naquele site que eu utilizei, o aplicativo fica livre para que outras pessoas possam copiar e modelar em cima dele. Então, isso é legal que outras pessoas que acharem interessante
aquela proposta de solução ali que eu mostrei a vocês, elas próprias podem criar os delas partindo daquele, e vai ajustando ele até ele chegar no refinamento que essa outra pessoa quer. Vocês vão ver lá algumas soluções que têm centenas, milhares de pessoas que já utilizam e que foram desenvolvidas desse tipo. Tranquilo? Bom, se não tiverem mais nenhuma questão, nenhuma pergunta, a sessão desse NanoBio Encontro de hoje era basicamente essa, né? Trazer a vocês uma possibilidade de como a inteligência artificial pode ser utilizada para várias situações reais nas quais elas podem ser úteis para nós que atuamos em nanobiotecnologia e bioengenharia. Tá bom? Então, caso não tenham questões, uma boa noite para vocês e amanhã a gente vai se encontrando e vamos descobrir se alguém interessou em desenvolver essa atividade no âmbito da nanobiotectona, tá? Então, tchau, pessoal, e lembrem, podem ser em equipe, pode ser individual, fiquem absolutamente à vontade. Então, até mais, pessoal, até amanhã.